Hoje a gente vai falar sobre o apressado come cru. Quem conhece esse ditado, diga amém. O apressado come cru. Apressado come cru. Por que o apressado come cru? Porque ele não vai esperar. Glória a Deus, glória a Deus. Apressado come cru. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 5. Quem encontrou, diga, achei, pastor. Glória a Deus, diz assim: pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-lo, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. Agora a gente, versículo de número 8. Versículo número 8. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei à festa. Para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Repete comigo, o tempo apropriado. Glória a Deus. O apressado come cru. Esse ditado, é onde eu lembrei desse ditado hoje. O que ele vai falar? Eu não preciso explicar muito. É que quem tem muita pressa acaba não desfrutando ou da comida ou de qualquer coisa. Por quê? O apressado come cru porque ele está tão com pressa que ele vai comer aquilo que está cru. Imagina uma carne crua, imagina um frango cru, é muito ruim, porque ele está com o quê? Com muita pressa, ou melhor, ele age no tempo errado. Desde esperar o tempo acontecer, ele não espera. E o que a gente lembra de Eclesiastes 3, tudo há um tempo determinado para todas as coisas na terra. Eclesiastes 3, se você for ler, são vários versículos que Deus fala pra gente o quê? Olha só, tudo há um tempo de falar, há um tempo de ficar calado, há um tempo disso, há um tempo daquilo, há um tempo. Mas quando a Bíblia fala de tempo, ela está falando de dois tipos de tempo, porque existe o nosso tempo humano. Pastor, o que é o tempo humano? São 9 horas e 20 minutos. Hoje é dia 12/7/2024. Nós estamos no período da noite. O tempo humano é esse. É hora, é dia, é mês, é ano. Mas a Bíblia não fica presa ao tempo humano. Ela fala de um outro tempo, que é o tempo divino. É o tempo de Deus em nossas vidas. E a gente precisa fazer o quê? Discernir o tempo de Deus. Então hoje Deus quer falar conosco como discernir o tempo de Deus para nossas vidas. Como discernir o tempo de Deus. Mas pastor, por que é importante discernir o tempo de Deus? Eu quero falar de duas chaves aqui para a gente discernir o tempo de Deus, porque a gente não vai comer cru. Você crê nisso, amém? Então olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está com seus irmãos. Jesus tinha meios irmãos. Os irmãos dele, eu vou ler para você o versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 4, diz assim: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em secreto. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus, vendo que Jesus já estava virando alguém muito conhecido, chega para ele e fala assim: Jesus, vai ter uma festa ali, que é uma festa judaica, a festa das cabanas. Jesus, você tem que ir para essa festa, você tem que aparecer para todo mundo lá, você tem que pregar nessa festa. Vamos lá, irmão, você tem que ir para lá. A resposta de Jesus é: não é o meu tempo de ir nessa festa, não é no meu tempo de ir nessa festa. Mas os irmãos começaram a fazer, insistindo: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, Jesus, você não pode ficar escondido, você tem que aparecer, as pessoas precisam te ver. A chave para a gente discernir o tempo de Deus é: pessoas não determinam o tempo de Deus na minha vida nem na sua vida. Pessoas jamais podem determinar o tempo de Deus em nossas vidas, porque eles empurraram, eles insistiram, querendo que Deus fizesse algo que não era o tempo. Então entende hoje, os seus familiares, os meus familiares, os seus colegas, eles podem insistir, mas eles não determinam o tempo de Deus em nossas vidas. É o próprio Deus, é o tempo de Deus, não é o tempo das pessoas. Sabe por quê? Senão a gente fica ouvindo as pessoas falarem assim: ó, agora é o tempo de você fazer isso,
Agora é o tempo de você abrir um negócio. Agora todo mundo está fazendo, você tem que fazer isso. É o tempo de você fazer aquilo. Não, não é o tempo que as pessoas querem. É o tempo de Deus em nossas vidas. Os irmãos de Jesus começaram a insistir com Jesus. Jesus, você tem que ir. Qual foi a resposta de Jesus? Eu vou ler o versículo 6 novamente. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Jesus não se movia pela pressão dos irmãos. Jesus não se movia porque as pessoas estavam falando. Jesus se movia pelo tempo de Deus na vida dele. Nós precisamos da mesma coisa. Se mova pelo tempo de Deus. Não se mova porque o seu amigo está falando. Não se mova porque a circunstância está falando. Se mova no tempo de Deus. Jesus precisou dizer não. Nós precisamos dizer não para viver o quê? O tempo de Deus. O tempo de Deus. Não chegou o tempo certo. Nós precisamos esperar o tempo certo de Deus. Não é o nosso tempo, não é o que o meu familiar está falando, não é o que a pessoa está falando. Nós precisamos do tempo de Deus. Você pode dizer amém por isso? Repete comigo: eu espero o tempo de Deus. Se a gente não esperar o tempo de Deus, as pessoas vão pressionar. Talvez você está aqui hoje, é solteiro, as pessoas vão falar assim: está no tempo de casar. As pessoas vão chegar: está no tempo de ter filho. Não, não é o tempo que as pessoas vão determinar na minha vida. É o tempo dele. É o tempo dele. É o tempo dele. Nós não somos motivados por pessoas. Nós não somos motivados do que está acontecendo na internet. Nós somos motivados pelo tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus é o que muda nossas vidas. Só que eu quero que você leia comigo o versículo de número 8, porque aqui tem uma segunda chave. Então as pessoas não determinam o tempo de Deus em nossas vidas, mas olha o versículo 8, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 8, diz assim: vão à festa, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo que apropriado. Aqui Jesus está falando: olha só, vocês têm tempo, mas o meu tempo é diferente. O meu tempo não é o tempo humano, mas é o tempo apropriado. Pastor, o que é o tempo de Deus? É o momento certo, é o momento oportuno. O tempo de Deus nas nossas vidas é o tempo certo, é o momento oportuno, é o tempo que as bênçãos de Deus fluem em nossas vidas. É o momento certo que a gente chega no ápice, é o momento certo que a gente chega no momento aonde milagres são destravados, aonde coisas começam a acontecer sobrenaturalmente. Jó sofre por vários meses, mas assim, no estalar de dedos, a vida dele muda, porque chegou o quê? O tempo de Deus. Abraão fica 25 anos sem filho nenhum, mas entre aspas, do nada, o que acontece? O tempo de Deus vem e destrava um milagre na vida dele. O tempo de Deus em nossas vidas é o mais importante. É no tempo de Deus que a minha vida é mudada, é no tempo de Deus que a sua vida vai ser mudada, é no tempo de Deus que as bênçãos vão começar a fluir sem parar. Pastor, não para de vir bênção. O que está acontecendo? É o tempo de quê? De Deus. E nós precisamos viver o quê? O tempo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, junto comigo, Êxodo, segundo livro da Bíblia, versículo de número 2, capítulo de número 2, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 2, porque se a gente não entende o tempo de Deus, tudo dá errado. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Rapidamente eu quero falar de Moisés. Moisés não entendeu o tempo de Deus, deu tudo errado. Olha só isso aqui. A história de Moisés no começo é o apressado come cru. Olha só, Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 11. Você encontrou? Amém? Diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também os egípcios a espancar um dos hebreus. Correu, olhou por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. No dia seguinte saiu, viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali se assentou à beira de um poço. Diga misericórdia. Sabe o que aconteceu com Moisés?
Logo em seguida, 40 anos depois, ele foi usado por Deus para ser o libertador de Israel. Mas antes disso, o que acontece com ele? Ele foi o apressado come cru. Ele viu alguém sofrendo e falou: eu vou fazer do meu jeito, eu vou ser juiz. Ele matou alguém. Quando ele viu outra pessoa matar, ele tentou entrar no meio. No final, todo mundo ia matar ele. Ele precisou fugir, porque ele não entendeu o quê? O tempo de Deus. No tempo errado, ele teve que fugir e ficar 40 anos no deserto. Mas a gente não precisa ler. Em Êxodo 3, ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu não sei falar, Deus, eu não consigo. Deus falou assim: agora é o meu tempo, e no meu tempo você vai libertar o meu povo. Moisés não viveu o tempo de Deus antes, e tudo deu errado. Se a gente não viver o tempo de Deus e não discernir qual é o tempo de Deus para nossas vidas, tudo dá errado. Muitas pessoas estão sofrendo porque entraram em lugares que não é do tempo de Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisas que não estão fluindo e estão culpando a igreja, o pastor, todo mundo, porque não é o tempo de Deus. Nós precisamos discernir o tempo de Deus, e hoje, nessa sexta-feira, Deus vai abrir os nossos olhos para a gente discernir qual é o tempo de Deus. A gente não vai mais andar perdido. Deus hoje quer abrir os nossos olhos para a gente discernir o tempo de Deus e viver o tempo de Deus. Você crê nisso? Diga amém por isso. Então o tempo de Deus é o momento certo, mas nós precisamos de uma última coisa. Vai lá junto comigo em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34. Aleluia. Mateus 6, 34. Esse capítulo maravilhoso. Jesus ensina algo para a gente aqui que é poderoso sobre o tempo. Algo poderoso aqui sobre o tempo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34. Quem encontrou, diga: achei, pastor. Glória a Deus, 2 pessoas acharam. Vamos ler junto aqui. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã. Repete comigo: o amanhã. Até aí. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações ou ansiedades. Basta cada dia o seu próprio quê? Mal. A terceira chave para a gente discernir o tempo de Deus é: não podemos ser escravos do tempo. Não podemos ser escravos do tempo. Quando Jesus está falando do amanhã, ele não está se referindo ao amanhã literalmente o sábado, ou a segunda ou a terça, mas ele está se referindo ao futuro. Não se preocupe com amanhã. Jesus está falando assim: não se inquiete, não fique ansioso com o tempo humano do amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O que Jesus está querendo ensinar é que a gente não pode ficar preso ao tempo humano. Talvez hoje é 12 de julho e você está aqui falando assim: pastor, já chegou julho e não aconteceu nada na minha vida. Pastor, a minha idade biológica, eu tenho certa idade e não aconteceu nada. Pastor, eu estou contando dias e horas. Mas o que Deus quer falar para a gente é: não podemos ficar preso ao tempo humano, porque nós vivemos o quê? O tempo de Deus. Cada vez mais eu ficar preso. Olha, julho, hoje é 12 de julho, 6 meses que aconteceu nada. Pastor, eu estou há 20 anos sem acontecer nada. Pastor, eu estou há 6 meses. Não é, isso é o tempo humano. O tempo humano é bom para a gente saber se é outono, se é verão, que horas são, mas a gente não está preso ao tempo humano. Nós estamos presos, sabe o quê? Ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus. Não é a sua idade que vai determinar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não é a sua idade que vai determinar aquilo que vai acontecer na sua vida. Não é a sua idade que vai determinar se você vai casar ou não. Não importa a sua idade, em nome de Jesus você pode casar. Não importa a sua idade, você pode gerar. Não é o tempo humano que vai dizer se a gente vai ser abençoado ou não. Não é o tempo humano que vai dizer se a gente vai receber milagres ou não. Sabe o que vai determinar? O poder de Deus em nossas vidas. 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 Nessa sexta-feira, não fique escravo do tempo. Não fique escravo que você está há 6 meses vindo na
igreja e nada aconteceu. Não fique escravo, pastor, eu estou há 10 anos, eu estou há 20, não. Eu estou no tempo de Deus, eu estou no tempo de Deus, e no tempo de Deus as bênçãos de Deus vão fluir, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, no tempo de Deus a minha vida vai ser mudada, no tempo de Deus, no tempo de Deus. Nós não vivemos num tempo humano, mas no tempo dele, e no tempo dele hoje Deus vai fazer grandes coisas. No tempo humano Abraão tinha 99 anos, mas no tempo de Deus, Deus olhou e falou, ele é novo. No tempo humano, Abraão tinha 99 anos e Sara 90. Deus falou, no meu tempo é o melhor agora. No tempo humano, Moisés tinha 80 anos. Mas Deus falou, agora vai ser meu libertador. Então nós não podemos ficar presos ao tempo humano. Não importa a sua idade hoje, Deus pode, Deus vai abençoar você. Não importa o seu passado e as frustrações que você teve no tempo passado, Deus hoje pode abençoar nossas vidas e pode transformar, porque tudo é no tempo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, a tua idade não vai determinar a bênção de Deus. Pastor, eu estou aqui, eu acho que a minha idade para casar não dá. Está repreendido em nome de Jesus. Pastor, eu acho que a minha idade, eu já sofri muito por causa do tempo passado. Não, eu não estou escravo ao tempo passado. Eu quero concluir para a gente orar, porque eu quero orar pela sua vida, amados. No tempo de Deus vai acontecer muitas coisas em nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer, sabe o quê? Que o apressado come cru. O apressado, ele sai do tempo de Deus. Mas aquele que espera o tempo de Deus, tudo acontece. Sabe por quê? Porque nós estamos no tempo favorável. Sim, pastor, eu estou no tempo de derrota. Não, nós estamos no tempo favorável, no tempo de Deus para nossas vidas. E por causa desse tempo de Deus, a todos o quanto creram e receberam a Jesus, se tornaram o quê? Filhos de Deus. Um filho e uma filha de Deus não pode comer cru. Um filho e uma filha de Deus não pode ficar com o resto. Um filho e uma filha de Deus come sempre do quê? Do melhor. Porque está vivendo o quê? O tempo de Deus. Por isso que hoje, creia e persevere e não saia do tempo de Deus. Pastor, eu quero sair porque nada aconteceu. Não, eu vou continuar no tempo de Deus. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar perseverando. Eu não vou sair do tempo de Deus. Não saia do tempo de Deus na sua vida. Se Deus te trouxe aqui hoje é para falar isso. Não saia do tempo de Deus na sua vida. Continue crendo, continue perseverando, continue crendo, continue perseverando. Eu vou falar 20 vezes. Continue crendo, continue perseverando, continue crendo, continue perseverando, porque nós iremos viver o tempo de Deus para mim, para você, e eu profetizo hoje, o tempo favorável de Deus vai acontecer na sua vida, e a nossa vida vai se transformar no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas no tempo de Deus.